Efésios capítulo 4. Efésios 4, do versículo 17 até o versículo 24. Pela manhã nós ouvimos o Senhor falar dos versículos 17 até o versículo 19. Agora à noite, ouviremos o Senhor falar conosco do versículo 20 até o versículo 24. Mas a leitura será da sessão toda, ou melhor, dessa primeira parte da sessão aqui, que vai do 17 até o versículo 24. Leitura do 17 ao 24, exposição do 20 ao 24. Assim diz o Senhor nosso Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Meus irmãos, pela manhã nós vimos que, na primeira parte dessa sessão aqui, o apóstolo Paulo, do versículo 17 ao 19, ele expõe o caminho pelo qual nós não devemos andar. A vida que nós tínhamos outrora, mas que abandonamos, ou o Senhor nos tirou daquela situação, daquela condição. É muito claro aqui o contraste. Ele expõe a realidade dos ímpios, os seus pensamentos, a sua maneira de encarar a realidade, de viver, e a sua própria ética, a sua conduta. E muitos pecados são listados aqui, e a causa desses pecados também nos é evidenciada, especialmente, como frisei pela manhã, a dureza do coração que está presente em todo ímpio, não apenas em modelos como o faraó, como citei, mas em todo ímpio. É esta a realidade aqui descrita pelo apóstolo Paulo. Duros de coração. Não conhecem ao Senhor, não conhecem ao seu nome, não temem ao Senhor, portanto têm seus corações endurecidos. E assim como quem começa do topo, aqui a partir do versículo 17, ao final do 17, ele vai até a raiz dessa árvore aqui, má, terrível, chegando a demonstrar que a raiz é a dureza de coração, evidenciando assim o estado espiritual dos ímpios. Ele continua falando da sua insensibilidade, da sua entrega à dissolução, eles são responsáveis por isso. Isso não é uma contradição, como vimos também com Romanos capítulo 1, mas os textos se complementam. Deus entrega os ímpios aos seus pecados, às suas dissoluções, e os próprios indivíduos querem isso e buscam isso, entregam aos seus prazeres pecaminosos. E se tornam insensíveis, calejados, impuros. No versículo 20, Paulo começa agora a fazer o contraste, nitidamente, começando com essa conjunção que você conhece tão bem, especialmente nos textos de Paulo, vê ela tão presente, uma conjunção adversativa, claramente trazendo a ideia de contraste. Mas, contudo, meus irmãos, vocês já devem ter ouvido falar numa corrente filosófica chamada deísmo. E os deístas, eles ensinam, basicamente aqui o seu ensino, é que Deus, ele criou tudo, mas ele não governa todas as coisas. Ele não atua no mundo pela sua providência de forma direta e pessoal. Como aquela ilustração do homem que criou um relógio, deu corda no relógio, deixou funcionando sem estar ali participando, se envolvendo com o seu trabalho diário.
Nós rejeitamos esse ensino. Nós cremos que a palavra de Deus ensina que Deus criou tudo e Ele continua atuando em sua criação, governando ativamente a sua criação pela sua providência. Pastor, por que citar isso? Ora, porque essa ideia também está presente com relação à redenção dos nossos pecados. Não, Deus não apenas lhe remiu dos seus pecados. Ele fez isso. Ele já operou essa obra, mas Ele continua trabalhando em você. Ele não apenas já lhe converteu dos seus maus caminhos, já lhe tirou da sua condição anterior, de condenado, de estar caminhando para o lago de fogo, de ter perdoado os seus pecados. Ele fez tudo isso, sim, mas Ele continua também trabalhando em você. De forma mais específica, na sua santificação. E é exatamente sobre isso que essa segunda parte dessa sessão aqui trata. Esse trabalhar do Senhor ativamente na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Vimos pela manhã que nós não devemos andar como os ímpios. Agora, do 20 ao 24, veremos como nós devemos andar. A partir do versículo 20 ao 24, nós temos aqui a posição que nós ocupamos em Cristo Jesus. Observe aí que no versículo 20 e versículo 21, parte A do versículo 21, sua primeira parte, nós temos aqui o conhecimento que nós temos em Cristo. No caso, Paulo faz a declaração dessa instrução aqui, mostrando o conhecimento que nós temos em Cristo. Ou melhor, que nós temos de Cristo. Na segunda parte, veja, a parte B do versículo 21, Paulo nos mostra aqui a natureza da instrução. A natureza da instrução. Ou seja, Cristo, a verdade, ela é vista na pessoa de Jesus Cristo. A natureza da instrução, parte B do versículo 21. E na sua última parte, do 22 até o 24, nós veremos o conteúdo da instrução. O conteúdo da instrução. De forma mais específica, o despir-se do velho homem e o vestir-se do novo homem. Então, em primeiro lugar, veja a declaração da instrução, versículos 20 e 21, parte A. Começando com o versículo 20, onde ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se você já meditou nesse texto, já o conhecia, eu imagino que sim, espero que sim, você já deve ter percebido, ou se não antes, agora talvez tenha vindo à sua mente, soado estranho a leitura do texto. Pastor, o que é isso? Não foi assim que aprendestes a Cristo? Essa tradução ela não está um pouco truncada? Ela não soa estranho em nossos ouvidos? Não há aqui um erro na tradução, não na palavra de Deus, é claro, mas a tradução ela não está aqui passando uma ideia não tão exata do que o texto realmente quer dizer. Ora, você sabe que o verbo aprender, não apenas no idioma grego, mas também no inglês e no próprio português, ele traz a ideia de aprender alguma coisa. Um conteúdo, uma instrução, um conhecimento de algo. Mas a ideia aqui, e não se afobe com isso, não se preocupe, de fato é essa a ideia mesmo no original grego. É aprender uma pessoa. A igreja ela é chamada a aprender uma pessoa. Nesse caso, o crente deve aprender Cristo. O texto está dizendo isso, escute bem. Você deve aprender Cristo. O texto nesse momento não está falando de aprender de Cristo, sobre Cristo, tudo isso é verdade, tá? Mas o texto está dizendo, versículo 20, que você tem que aprender Cristo. Aprender Cristo. Ora, e qual é a implicação aqui clara dessa declaração de instrução do apóstolo Paulo? É que o conhecimento que nós temos de Cristo, ou que nós devemos ter acerca dele, não deve ser meramente factual, apenas baseado em conhecimento teórico. O objetivo de todo cristão deve ser conhecer Cristo pessoalmente, como pessoa. Ou seja, nós não somos chamados para aprender apenas sobre Cristo, apenas a doutrina de Cristo, apenas sobre a obra de Cristo, os feitos de Cristo, toda a questão teológica sobre Cristo. Nós somos chamados por Deus, como igreja do Senhor, viver em santidade, para aprender Cristo, isto é, ter um relacionamento pessoal e direto de comunhão com Ele.
Porque ele é uma pessoa. Deus encarnado. Uma pessoa. Uma pessoa. E com uma pessoa você não simplesmente fica teorizando. Você não fica apenas devagando ou fica apenas em conhecimento. Não, você quer conhecê-la pessoalmente. Criar intimidade com ela. Ter um relacionamento com ela. De conversa, de diálogo. Onde você fala e você ouve. Nesse caso, você mais ouve. É essa a ideia. Aprender Cristo. Além disso, nesse texto aqui, a estrutura como o apóstolo Paulo coloca, aponta para o tempo da conversão dos efésios. Tanto gentios, como era a maioria daquele povo ali, judeus, que anteriormente eles haviam se oposto a Deus, eram inimigos do Senhor, eles ouviram Cristo pregado e receberam Cristo. É assim, essa é a ideia. Mas não foi assim que aprendestes no passado, quando vocês creram no Senhor e aprenderam Cristo. Perceba que Cristo ele é o ponto de partida. Mas não apenas o ponto de partida. Você não apenas aprende Cristo na sua conversão. Você também é chamado para aprender Cristo continuamente. Quão absurdo é pregadores falarem, e crentes de forma geral, apenas do Evangelho, da obra salvadora de Deus, da sua graça, apenas com relação à evangelização daqueles que estão perdidos. Não, nós não devemos falar do Evangelho e ouvir o Evangelho somente no contexto de evangelizar alguém que não conhece a Cristo. Mas o Evangelho, a pessoa de Cristo, a sua obra, deve ser ouvida por nós e nós devemos ter uma comunhão com Ele diariamente, continuamente. Esse é o andar do cristão. Ele anda continuamente aprendendo Cristo, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, aquele mesmo que está assentado à destra do Pai, nos lugares celestiais, descrito pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. É sobre este Cristo, é esse Cristo que você aprende. Meus irmãos, a vida do novo homem, a sua vida, ela ocupa-se em aprender o Cristo vivo. E aprender o Cristo vivo e conformar a sua vida, toda a estrutura dela, de modo a agradá-lo. De modo a agradá-lo. Aqui Cristo é descrito tanto como objeto do nosso conhecimento, mas também, não somente a fonte, mas o próprio conteúdo. Mas eu quero frisar isso, como pessoa. Eu pergunto a você nessa noite, tem sido esse o conhecimento que você tem adquirido de Cristo? Ou, colocando como os termos são usados aqui, você tem conhecido Cristo? Você tem aprendido Cristo? Talvez alguns de vocês saibam muito sobre Cristo. Consigam citar vários textos do Antigo Testamento que falam acerca do Messias prometido. Consigam citar de cabeça, talvez, tem alguém aqui no meio que consiga fazer isso, o Sermão da Montanha inteiro. Consiga falar acerca de inúmeros teólogos em suas cristologias sistemáticas. Consiga citar de cabeça também sessões da Confissão de Fé e de outros documentos reformados sobre Cristo. Mas a pergunta para você é, você tem aprendido Cristo? Não apenas sobre Ele, não apenas sobre sua doutrina, não apenas sobre sua obra, mas se relacionado diretamente, pessoalmente com Ele. Entenda isso. Se você não tem caminhado assim, se esse não tem sido o seu andar, você não tem obedecido a Cristo. Não tem demonstrado o comportamento de alguém que de fato o conheceu. Essa busca, ela é contínua. E ela é, antes de tudo, por um relacionamento mais profundo e de comunhão com a pessoa de Cristo. Com a pessoa de Cristo. Ah, pastor, isso é tão óbvio. Eu já ouvi isso outras vezes. É óbvio mesmo? Sabe o que é que acontece na maioria das vezes entre nós? Nós falamos sobre Cristo e sobre a palavra de Deus como um todo de maneira muito abstrata, meus irmãos.
muito distante. Algumas pessoas falam sobre histórias bíblicas como se fosse uma coisa fictícia. Ou então num passado tão distante que é algo que a gente não tem nem como mais alcançar. E acabam também tendo o mesmo tipo de visão, de percepção acerca da pessoa de Cristo. Mas hoje você é lembrado da importância de que você deve cultivar diariamente uma comunhão com Cristo e com cada pessoa da Santíssima Trindade. E isso se dá, primeiramente, ouvindo Cristo na sua palavra, como veremos agora em seguida. Mas também orando a Cristo, orando em nome de Cristo, buscando esse crescimento contínuo de comunhão com Ele. Pense nisso por um momento. Nesse exato momento, a segunda pessoa da Trindade, que está exaltado nos céus, à destra do Pai, governando todas as coisas, que está cuidando e protegendo e também nutrindo a sua igreja, o seu povo, como está fazendo agora com você. É com essa pessoa que você deve buscar a comunhão diária. Não é com uma ideia distante, um conceito, uma teologia. É com esta pessoa, o Deus encarnado, que está agora no alto dos céus, que esteve nessa terra, que passou aqui, que há registro dele aqui. É com ele que você deve ter comunhão. É ele que você deve aprender. Aprenda Cristo. Veja a sequência do texto, versículo 21, parte A. Se é que de fato o tendes ouvido. Aqui sim, a tradução, ela pode dar, e via de regra dar, uma conotação de algo condicional. Nós tendemos a interpretar assim por conta do se aqui. Se é que. Talvez então o apóstolo Paulo está dizendo algo num aspecto condicional. Se eles tiverem ouvido, se isso realmente tiver acontecido. Não é essa a ideia. O que Paulo está fazendo aqui é semelhante ao que ele fez em Romanos capítulo 8. Quando ele diz, se Deus é por nós... Não quer dizer que talvez Deus seja por nós. Certamente Deus é por nós, pelo seu povo. A ideia é essa. Tendo em vista que Deus é por nós, tendo em vista que de fato vocês ouviram Cristo, certamente vocês ouviram Cristo, essa é a ideia. Não tenha dúvida quanto a isso, porque o próprio apóstolo Paulo esteve entre eles. Você lembra disso? Ele passou ali um bom tempo pregando o evangelho em Éfeso. Outros também, ministros passaram por lá e estavam lá em Éfeso. Então eles ouviram, certamente eles ouviram Cristo. Não há dúvidas quanto a isso. Então essa não é a ideia. Então você já deixa isso bem claro na sua mente. Mas perceba aqui, como o apóstolo Paulo usa esse verbo, ouvir. Eles ouviram Cristo. E aí você se pergunta, eu espero que você pergunte isso ao texto, como eles ouviram? Como os efésios ouviram Cristo? Porque veja, o texto está dizendo assim, mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato, no caso, tendo em vista que vocês ouviram e nele fostes instruídos. Mas como eles ouviram Cristo, se Cristo já estava ressurreto, assunto aos céus? Cristo não foi a Éfeso e não pregou lá a eles nesse sentido. Mais uma vez, diante dos seus olhos. E por isso que o pregador tem a obrigação de fazer isso, porque a Bíblia dá a ênfase. Você está diante de mais um texto que mostra a importância da pregação da palavra de Deus. Quando a pregação da palavra de Deus acontece, quem fala é Cristo. Quem fala é Cristo. De tal forma que, se a explicação é fiel e a aplicação é fiel, quem fala com vocês agora é Cristo. De tal forma também que se o pastor atual sair daqui e eu posso um dia escrever e dizer, vocês ouviram Cristo, assim como o pastor anterior, vocês ouviram Cristo, através da vida dos ministros, da pregação da palavra. Ouviram Cristo.
pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, isso não soa como algo pesado no seu coração? Saber que este Cristo, que você é chamado a aprender Ele, que está no alto dos céus, agora, nesse exato momento, fala com você, pela sua palavra, pela sua revelação bendita, Ele fala com você. Foi assim que eles aprenderam Cristo. E é assim que você aprende Cristo, principalmente. Sim, é bem verdade que você também aprende Cristo quando você lê a palavra e imita nela na sua casa. Todavia, nada se compara à pregação pública da palavra. Toda vez que isso acontece fielmente, vocês estão ouvindo Cristo. E podem dizer, assim como os Efésios também poderiam testemunhar, nós aprendemos Cristo, porque nós o ouvimos. Nós ouvimos Cristo. A pergunta é, como você tem ouvido? Assim como pela manhã nós também lidamos com isso com relação ao testificado do apóstolo Paulo. Como você tem ouvido Cristo? Como você tem ouvido Cristo? Enquanto você não entender que os sermões pregados nessa igreja, assim como qualquer lugar onde o evangelho é pregado fielmente, é Cristo falando, você nunca dará o devido valor ao culto solene. Nunca. A palavra é essa mesmo. Nunca dará o devido valor. Não é exagero. Não é exagero. Nunca dará o devido valor enquanto você não entender isso e crer nisso. Porque eu não quero acreditar que você que se diz um crente, se houvesse a possibilidade de Cristo veio a uma igreja, literalmente, fisicamente, esteve numa igreja, você não iria ouvir, você não iria atrás dele? Sabendo que Cristo literalmente estava aqui, veio, você não iria ouvi-lo? Querer ouvi-lo? Sentar-se aos seus pés, fazer como Maria? Ou ficaria como Marta? Talvez alguns ficassem. Eu tenho coisas para fazer. Depois eu vou ouvir ele. Mas eu acredito que pelo menos alguns de vocês iriam fazer como Maria, iriam aos seus pés. Pois bem, hoje é dia de ouvi-lo aos seus pés. Aos pés da sua palavra. Mas nós não valorizamos isso. Não valorizamos isso. Eis a razão porque a sua comunhão com Cristo não cresce. Você não aprende Cristo, ouvindo Cristo. Na sequência, o apóstolo Paulo diz ainda no versículo 21, e nele fostes instruídos. E nele fostes instruídos. Ou seja, eles não apenas ouviram falar de Cristo, mas também haviam sido ensinados nele. E aqui perceba, esse outro aspecto também sendo ressaltado. Cristo, ele é tanto o objeto do aprendizado, nós aprendemos Cristo, aprendemos de Cristo e aprendemos também na esfera de Cristo. Como assim, pastor? Em comunhão com Cristo. É nele. Ele é o objeto do nosso conhecimento, ou seja, o conteúdo, mas também nós aprendemos em comunhão com Cristo. Até porque não pode haver aprendizado verdadeiro se você não estiver em comunhão com Cristo. Ele não vai passar de algo superficial, teórico, pois nunca vai descer para a prática da sua vida. Mas se você está em comunhão com Ele, de fato, esse aprendizado ele é eficaz. Ele trará frutos. Percebe? Em comunhão com Ele. Nele você aprende de Cristo. Sim, os crentes não apenas aprenderam Cristo, os Efésios, no momento em que ouviram o Evangelho, mas continuam a aprendê-lo ao estudarem a palavra de Deus e ao serem ministrados por pessoas que receberam dons e fazem parte do corpo de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo poderia dizer isso, e pôde dizer aqui, o pastor atual dessa igreja, e pelo menos o último que passou aqui, pode dizer a mesma coisa. Vocês têm aprendido Cristo, ouvido Cristo, sido instruídos em Cristo. A questão é, mais uma vez,
como vocês têm recebido essa instrução. Em segundo lugar, veja o versículo 21, parte B agora, a natureza da instrução. Segundo é a verdade em Jesus. Meus irmãos, a verdade ela é encontrada na pessoa do bendito Redentor. Sim, Jesus, ele que é o Cristo. Como ele fala em João 14,6, ele diz mesmo acerca de si, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se declara como sendo a verdade. Não aqui uma verdade intangível nem abstrata. A mensagem que os efésios ouviram, que vocês também têm ouvido de Cristo e foram ensinados nele, essa verdade ela é muito clara e ela é concreta. Além disso, perceba que o nome Jesus, aqui citado pelo apóstolo Paulo, também coloca o assunto firmemente no âmbito da história. O Jesus, ele é o Cristo encarnado. Toda a sua vida, sua morte e sua ressurreição. Foi acerca disso que vocês têm ouvido também e sido instruídos. Essa é a natureza do ensino, da instrução que vocês têm recebido. A pessoa e a obra de Cristo. Bem, com isso você tira algumas implicações disso. Primeiro, perceba que toda essa fala do apóstolo Paulo, do versículos 20 e 21, nos mostra aqui que toda a revelação aponta para Cristo. Se você conhece, está familiarizado com o Antigo Testamento, você sabe disso. Do começo ao fim, o Antigo Testamento fala da pessoa e da obra de Cristo. O próprio Senhor, quando esteve instruindo discípulos no caminho para Emaús, evidenciou isso na exposição da palavra, mostrando que toda a Escritura Sagrada aponta, falava dele. O que Paulo está fazendo aqui é a mesma coisa, apresentando para os Efésios que a nossa vida deve ser aprender a Cristo, ouvir Cristo, ser instruído em Cristo, segundo a verdade em Jesus Cristo. Toda a revelação. Portanto, se você busca conhecimento na palavra de Deus, que não tem como objetivo principal a comunhão com Cristo e o crescimento nessa comunhão, em conhecer cada vez mais dele, da sua obra, você está fora de propósito quanto a isso. Não está andando como deveria andar. Veja o contraste com os ímpios descritos nos versículos 17 a 19. Qual é o estado deles? Pensamentos que são de vaidade, são de futilidade. A mente, o raciocínio obscurecido. Não há nenhum tipo de espaço aqui para iluminação, para crescimento no conhecimento do Senhor. Os crentes não. Os crentes estão progredindo paulatinamente no conhecimento de Cristo. Então, se você não caminha dessa maneira, você se assemelha ao ímpio. O ímpio é que acorda pela manhã, vai para os seus afazeres, trabalhar, viver sua vida, e não lembra de orar, não tem essa comunhão com Deus, não ora, não lê Bíblia, não tem nenhum tipo de relação com o Senhor. Ele vive, acorda, dorme da mesma forma todos os dias, sem dar graças a Deus, sem confessar os seus pecados, sem nenhum tipo de relacionamento com Cristo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim. Vocês andam em comunhão e crescimento na revelação de Cristo. Além disso, veja o quanto é algo vão pessoas ficarem perdendo tempo em questões teológicas que não tem como parâmetro a pessoa de Cristo. E aí entenda o que eu vou dizer para você com relação a isso. Quando eu digo isso, eu não quero afirmar que não exista espaço para debates teológicos e também que não haja espaço para debater questões que são menos importantes em comparação a outras. O que eu estou dizendo é quando alguém se perde tendo a vida todinha investida em questões menores, menos importantes. Quando deveria estar buscando um crescimento espiritual diário na pessoa e na obra de Cristo. A revelação do Senhor apontando para Cristo. Em segundo lugar, esses versículos 20 e 21 também nos ensinam aqui
a impossibilidade de alguém ter uma vida santa sem conhecer a Cristo. E aí entra aquela fala comum que você já deve ter ouvido algumas vezes, pressuponho. Fulano, Beltrano, ele é tão bom, só falta conhecer Cristo. O texto nos mostra que é impossível alguém ter uma vida de santidade sem conhecer Cristo. O que foi que nós lemos no início dessa noite? Isaías 64, quando o profeta diz que as nossas justiças são como trapos da imundície. O ímpio pode conformar a vida dele o máximo possível de acordo com a lei natural, ainda assim trapos de imundície. É o que é a vida dele. E é o que era a nossa. Porque sem o conhecimento de Cristo, não apenas teórico, mas salvífico, pessoal, em comunhão com Ele, nele, na esfera, nele, não há santidade. Não há santificação. Perceba como isso é importante também, porque a santificação, a qual nós somos exortados a seguir aqui, ela está fundamentada na pessoa e na obra de Cristo também. Não é uma obra que é procedente nossa, como se a gente tivesse capacidade em nós mesmos de produzir santificação. Ou como se dependesse de nós. Ou a parte de Deus. Não, é em Cristo e é confiando nos méritos de Cristo. Terceiro lugar, esses versículos 20 e 21 também nos ensinam que todas as áreas, todas, da vida, do conhecimento, não apenas elas procedem de Cristo, mas também apontam para Cristo. Lembra o que nós ouvimos pela manhã? Acerca dos ímpios que eles têm desenvolvimentos em alguma área do conhecimento, seja na área de exatas, na área de humanas, nas ciências. Todo o conhecimento, todas as áreas da vida, elas procedem de Cristo e elas apontam para a pessoa de Cristo, para o nosso Deus. Eis a importância, mais uma vez também frisar isso daqui, nós temos cada vez mais cristãos que possam desenvolver habilidades em várias áreas do conhecimento. Em várias áreas do conhecimento. Homens e mulheres que podem e devem trabalhar em várias áreas do conhecimento e serem uma bênção para o reino de Deus, promovendo o conhecimento de Cristo. Não apenas através da sua fala, mas da sua própria vida, da sua conduta naquele ambiente de trabalho. Todas as áreas. Todas as áreas. Também lembra você que pela manhã eu falei acerca dos nossos filhos que vão para, eu falo nossos filhos na igreja, de forma geral, que vão para a universidade, e quantas histórias a gente não escuta acerca disso, né? E se perdem por conta do conhecimento que adquiriram de algum professor esquerdista ou marxista. Ora, a primeira coisa que tem que se perguntar acerca desse tipo de coisa que acontece é que conhecimento eles tiveram de Cristo no lar e na igreja deles. A primeira coisa que se perguntar acerca disso. Eu não estou dizendo que todos aqueles que foram instruídos corretamente acerca de Cristo em casa e na igreja não vão se perder. Não há essa garantia na palavra de Deus, como se fosse uma coisa certa. Há filhos de crentes piedosos, pais piedosos, que eles não creem no Senhor. Isso acontece. Mas se você investigar, via de regra, há falhas gravíssimas na educação cristã no lar e no púlpito da igreja daquele jovem, daquele rapaz, daquela moça. E normalmente, por causa do evangelicalismo, o que é passado é a seguinte ideia. Você tem que aprender o evangelho e aí a pessoa, aquele pregador bem limitado, falando simplesmente as mesmas coisas o tempo todo falando ali. No meio pentecostal, então, tem ali uns 4 pontinhos, né, que eles sempre seguem. Se você crê nisso, está tudo bem. Fica nisso pelo resto da vida. Jesus salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele breve voltará. Pronto. Creu nisso, você entendeu essa doutrina, tá bom. Não, tá bom. Não, mas os princípios com relação a essa área. Não, isso aqui já é suficiente. E o tempo todo as mesmas coisas são citadas. Só que isso não é só o meu pentecostal. Isso também entrou em nosso meio. Não há uma pregação expositiva
lectio contínua, ou seja, sequenciada da palavra de Deus. Por que pastores procuram fazer isso? Pastores que são fiéis à palavra, a expor o texto, versículo por versículo, de livros inteiros, de cartas inteiras. Por quê? Para que todo o conselho de Deus seja exposto diante da igreja. E aí você não tenha apenas o aprendizado acerca de uma doutrina ou de duas doutrinas, mas que você veja o todo da revelação. A mente de Deus sobre o casamento, a mente de Deus sobre o trabalho, a mente de Deus revelada nas Escrituras Sagradas acerca do meu relacionamento com o meu próximo e assim por diante. Todas as áreas do conhecimento com a percepção de Cristo. Aí o indivíduo vai para a faculdade, ou até antes mesmo no colégio, começa a ser bombardeado por professores ateus e ouvindo várias verdades do conhecimento em geral, mas com pressupostos ligados ao ateísmo, negando a Deus, e ele não teve um mínimo de preparo na doutrina cristã para saber que todo esse conhecimento, aquilo que é verdadeiro de fato, flui da pessoa de Cristo e aponta para Cristo. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro apenas para ser usado aos domingos, no dia do Senhor. Durante todos os dias e em todas as áreas de nossas vidas, começando pelos nossos pensamentos, para que não sejam obscurecidos, como dos ímpios, mas iluminados pela palavra de Deus. E assim você possa, diariamente, com muita luta, com muita peleja, confiando na graça de Deus, instruir os seus filhos no temor do Senhor e confiar que Deus possa fazer a sua obra. Na verdade, que Deus fará a sua obra se lhe aprouver, corrigindo. Você consegue perceber a importância de termos uma escola cristã? A importância que é para que nós possamos promover o conhecimento de Cristo em todas as áreas do conhecimento, na matemática, na linguagem, em todas as áreas do conhecimento. Os filhos poderem aprender tudo isso à luz de Cristo e da sua palavra. Não é à toa que os reformadores e outros também lutaram por isso no passado, de, se possível, uma igreja sempre poder ter uma escola, apoiar um projeto assim, para que através dessa instituição de educação, também o nome do Senhor seja glorificado e conhecido, e outras pessoas possam aprender Cristo. Terceiro e último lugar, o conteúdo da instrução, versículos 22 a 24. 22 a 24, primeiro eu quero que você veja o versículo 22 aqui. Na verdade, em cada um desses versículos, 22 a 24, observe as palavras que se destacam aqui principalmente. No 22, perceba aqui a palavra despojar. Já no versículo 23, a ideia de renovar. E no versículo 24, revestir. Despojar, renovar e revestir. Primeiro vejamos o versículo 22, aqui o que a palavra de Deus nos diz. Despojem-se do velho homem. Despojem-se do velho homem. Sim, a palavra despojar aqui tem a ideia que você, se é familiarizado com ela, conhece, sabe já. É a ideia de se despir e pôr de lado a sua roupa. E ela faz contraste com o versículo 24, que fala do vestir o novo homem. Se vestir do novo homem. Aqui despojar, ou seja, tirar. Tirar, no caso, o que aconteceu já conosco. O velho homem foi retirado de nós. Os crentes de Éfeso, eles foram ensinados que, por ocasião da sua conversão, eles se despiram do velho homem. Veja essa mesma ideia lá em Romanos. Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo também ensinou isso aos Romanos. Romanos 6, versículo 6. Ele diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Agora vá para Colossenses,
o texto aqui correferente, Colossenses 3, versículo 9. Colossenses 3, versículo 9. Que diz: Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Aí no versículo 10 ele vai falar sobre se revestir do novo homem. Agora, entenda o que Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 4. Contei para você ver aí Romanos 6 e Colossenses 3, a mesma ideia do velho homem ter sido retirado de nós. Não entenda que o apóstolo Paulo está ensinando aqui como se nós ainda tivéssemos que retirar o velho homem. Até porque essa obra não é nossa. Foi na sua conversão que isso aconteceu. E essa é uma obra do Senhor. Do Senhor. Além disso, não entenda como se houvesse aqui uma espécie de dualismo. Como se nós andássemos uma hora sendo velha criatura e outra hora sendo nova criatura. Eu sou velha criatura às vezes, eu sou nova criatura. Não. Se você está em Cristo, a palavra de Deus diz que você já é nova criatura. Você já é nova criatura. E Paulo está lembrando isso a eles no versículo 22. Vocês já não são mais velha criatura. Vocês já foram despidos do velho homem. Já foi retirado de vocês isso. Vocês não andam mais assim. O problema é que às vezes nós nos comportamos semelhante ao passado. Queremos andar como foi outrora, como aconteceu antes. Além disso, a palavra que se corrompe, veja a palavra aí no versículo 22, que se corrompe, no final do versículo 22, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, essa palavra aqui, ela denota uma ação contínua, ela se encontra no presente, meus irmãos. Indica uma corrupção que perdura na pessoa não regenerada. Em outras palavras, aquele que ainda é velha criatura, que não está em Cristo, ele está se corrompendo, essa corrupção ela é contínua na sua vida, ele vai se degenerando, espiritualmente falando, cada vez mais. Cada vez mais. Mais uma vez, o contraste com os crentes. Os crentes estão progredindo, estão avançando, estão sendo renovados, porque foram revestidos, e o ímpio não, ele está cada vez mais se degenerando. Além disso, uma outra palavra também que Paulo usa, que é bem importante aí no final já, a palavra engano. A ideia é de em conformidade com os desejos procedentes do engano. Em conformidade com os desejos procedentes do engano. Um outro contraste aqui, uma antítese com a verdade mencionada no versículo 24. A velha criatura, o velho homem, ele é enganado pelos seus desejos, pelas suas concupiscências. Enquanto aquele que está em Cristo, que é nova criatura, ele caminha, ele anda, ele procede em verdade. Infelizmente, há pessoas que, mesmo já experimentando a conversão em Cristo, já tendo sido regeneradas pelo Senhor, elas andam como se ainda não tivessem se tornado novas criaturas. E isso pode acontecer com o esboçar de um pensamento contrário à palavra de Deus, ou até mesmo de uma atitude pecaminosa. Citei pela manhã o caso do aborto, onde há pessoas que tentam conciliar as duas coisas, a fé em Cristo e a possibilidade, em algumas circunstâncias, alguém defender a prática do aborto. Mas isso também acontece em outras e outras áreas. Pessoas que professam a fé no Senhor e que, sim, já experimentaram um novo nascimento, mas que ainda proferem falas que são fruto de pensamentos ligados ainda à velha criatura, à velha natureza. Deveriam mortificar isso, submeter isso à vontade de Cristo, mas não querem largar esses pecados. Segundo lugar, versículo 23, sejam renovados no vosso entendimento. Essa obra de renovação, meus irmãos, ela só pode ser operada
pelo Espírito Santo. E, além disso, essa renovação que acontece, veja, ela é interna, no vosso entendimento. Aí volte de novo para o versículo 17, veja aí, 18 na verdade. Obscurecidos de entendimento. Esse é o andar do ímpio. Qual é o andar do crente? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Entendimento. Continuamente o crente está tendo seu entendimento renovado. Isso não significa dizer que é mudando de posição o tempo todo teológica. Não é isso. Eu estou aqui o tempo todo virando a cabeça. Não é isso. É crescendo cada vez mais no conhecimento do Senhor e em santificação diante dele. Tendo seu entendimento transformado, de dentro para fora. E assim os frutos sendo evidenciados pelo que Deus fez dentro dele. Um processo contínuo. Porque nós frequentemente estamos sendo lembrados a quem nós pertencemos. Não somos velha criatura, somos nova criatura. Que é o que Paulo encerra dizendo no versículo 24. Revistam-se do novo homem. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você lembra que o apóstolo Paulo já citou aqui essa mesma ideia? Lá no capítulo 2, ele fala de um novo homem que foi criado. Só que ali, o aspecto que é ressaltado é coletivo. A ideia é que judeus e gentios em Cristo formam um novo povo, um novo homem, um corpo. Então, o aspecto coletivo ali ele é ressaltado. Aqui, o aspecto ressaltado é individual. E perceba que isso acontece com frequência em Efésios. Ora, ele enfatiza o aspecto coletivo, ora, ele enfatiza o aspecto individual. Então, aqui, nesse caso, ele está falando do revestimento do novo homem que aconteceu individualmente com cada crente. Ou seja, a obra da regeneração, o novo nascimento. Se você está em Cristo, Deus operou em você um novo nascimento. Vá lá para João capítulo 3. João 3, veja isso em João 3, texto bastante conhecido, o Senhor falando para Nicodemos. João capítulo 3, versículo de número 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é imprescindível para que alguém possa habitar com o Senhor. Imprescindível. E essa operação, primeiro, ela é soberana, só Deus opera, só Ele pode fazer isso. Ela é misteriosa. Nós não sabemos com exatidão quando e como isso acontece. E ela pode acontecer, como dizem os símbolos de fé, em qualquer estágio da vida. Na mais tenra idade, no fruto, no ventre ali, ou até mesmo no leito de morte. A pessoa pode ser regenerada. Nascer de novo. Nascer do alto. Paulo está dizendo o seguinte: vocês que já nasceram, vocês que já foram revestidos, essa é a ideia. Vivam em conformidade com o que já aconteceu. Andem como pessoas que foram revestidas de Cristo. E aí ele vai dizer qual é o padrão. No versículo número 24 ainda. Criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vai lá para Lucas, capítulo 1. Veja essa mesma expressão aqui aparecendo em Lucas. Veja como isso é riquíssimo na palavra de Deus, essa ideia. Lucas 1, a partir do versículo 67. Lucas 1, versículo 67. A expressão está no 75, mas eu quero pegar do 67 para você ver o contexto, o cântico de Zacarias aqui. 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça,
perante Ele todos os nossos dias. Espera aí, pastor, lá está santidade. O texto aqui fala retidão, mas essa é a palavra no original grego. Traduzida aqui no versículo 24 como retidão, mas a ideia é essa, é santidade. A mesma lá de Lucas 1:75. Só que tem mais coisa acerca disso. O proceder da nova criatura, daquele que nasceu de Deus, ele é em justiça e santidade por um motivo que, se você não percebeu ainda no texto, agora eu espero que venha a clarificar de uma forma a você nunca esquecer isso. Até mesmo para você usar isso de forma amorosa e ensinar com todo o amor, com todo o respeito àqueles que se opõem à lei do Senhor na nova aliança. Justiça e santidade aqui é mais um resumo das 10 palavras. O decálogo, os 10 mandamentos. Pastor, como? Ora, justiça aqui é o conceito resumido aqui da obediência, da guarda da segunda tábua da lei. De sermos justos para com o nosso próximo, andarmos em justiça para com o nosso próximo. E santidade aqui envolve a primeira tábua da lei. Lembre-se que na primeira tábua da lei, a santidade ela é enfatizada ali, claramente, nos terceiro e quarto mandamento principalmente. Não tomaram o nome do Senhor Deus em vão, seu santo nome em vão, e também santificar o seu dia. Santidade resume a primeira tábua da lei. Andar santo, andar reto, é guardar a primeira tábua da lei. Andar em justiça é guardar a segunda tábua da lei. Está falando isso, pastor, porque comentaristas reformados dizem, não é? Também por isso, né? Consultando alguns comentaristas, eu encontrei inclusive um dispensacionalista que fala a mesma coisa, tem o mesmo entendimento da passagem. O mesmo entendimento da passagem. Dispensacionalista, ele diz isso, que aqui é um resumo dos 10 mandamentos. Pastor, mas ainda não está claro. Prove. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, 9º mandamento. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26. Irai-vos e não pequeis. 6º mandamento. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. 8º mandamento. Assim vai. Não que necessariamente ele cite cada um dos 10 mandamentos aqui, o ponto não é esse, mas veja que o apóstolo Paulo, depois de falar no versículo 24, como a nova criatura, como aquele que nasceu de novo deve andar em justiça e em santidade, ele vai aplicar de forma específica a lei. É assim que vocês são justos, é assim que vocês são santos, é assim que vocês andam de forma conforme a verdade, andando em conformidade com a lei. Como é que ele poderia falar de santificação no povo de Deus sem usar a lei? Ele não seria um pregador fiel se ele fizesse isso. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, de fato, era fiel ao Senhor. E esse texto aqui é inspirado por Deus. Então, a lei do Senhor é usada pelo apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Senhor, para falar de como nós procedemos de acordo com a verdade, de forma justa e santa, praticando a lei de Deus. A partir do versículo 25, nós ainda chegaremos lá, se Deus quiser, ele começa a aplicar isso de forma mais específica. Do 20 ao 24, a ideia é que ele trata a questão de forma mais abrangente, mostra o fundamento disso. A partir do 25, ele vai especificar, mostrando algumas leis do Senhor e aplicando esses mandamentos do Senhor ao povo. O capítulo 4 da nossa confissão de fé, da criação, sobre a criação, na seção 2, diz assim, ó, a primeira parte. Depois de haver feito todas as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais.
e dotou-as de inteligência, retidão e verdadeira santidade, segundo a sua própria imagem. Deus nos criou assim, nos dotou com essas características aqui. E nós, não tendo sido apenas criados por Deus, mas também sido feitos novas criaturas, devemos ainda mais andar dessa forma, com inteligência, retidão e verdadeira santidade e justiça diante do Senhor, submetendo todo o nosso ser à sua santa lei. Eu pergunto a você nessa noite, a sua identidade em Cristo, que você professa, manifesta o que você conhece de Cristo? O que tem escravizado você? Você ouviu pela manhã acerca de pecados relacionados à lascívia, a dissoluções, a impureza. E eu citei, de maneira geral, a questão do nosso país ser tão afetado por isso e termos uma verdadeira promoção dessas coisas, dessas práticas, como aceitas em nosso meio, a ponto de serem promovidas mesmo pela mídia, como normais, como boas, como que têm que ser engolidas por nós. Eu não estou falando somente de coisas como o pecado do homossexualismo, não é só isso. Mas até mesmo relações entre homens e mulheres que são explicitadas de forma pecaminosa em nossos olhos, diante de nossos olhos. Como você tem lidado com isso? A Bíblia nos chama a fugir dessas coisas. A fugir. A fugir. Pastor, seja claro. Você assistindo um filme, uma aplicação bem clara aqui. Assistindo um filme, onde você viu a classificação, não tem nada que ali venha a parecer que vai ter um conteúdo impróprio, mas vem uma maldita cena diante dos seus olhos. O que você faz quando isso acontece? O que você faz? Eu cresci num contexto onde meus familiares não eram convertidos. E por muitas vezes eu vi parentes, casa de tios, isso acontecer, infelizmente. Como geral. Está passando uma cena, uma novela, aí começa ali a ter um momento, uma coisa entre um casal, e todo mundo está ali assistindo, as crianças vendo, algo natural. Natural. Lembre-se que a maioria esmagadora desses atores não são casados. Então já está errado o que está acontecendo ali. Em insinuarem, até mesmo ter algum tipo de relação íntima. E aí você coloca isso diante dos seus olhos, você coloca isso diante dos olhos da sua esposa, dos seus filhos. Mas, pastor, tem momentos, como o senhor falou aí, que pode surgir uma cena, eu nem esperava. Pula a cena, passa a cena. É melhor que você perca ali alguma fala, algum contexto que possa ter posterior àquele negócio, do que você se expor àquilo. Porque quem disse que nós podemos olhar a nudez do outro que não seja o nosso cônjuge? Quem disse isso? De uma outra mulher, no caso dos homens, ou de um outro homem, no caso de uma mulher. Mesmo que você não seja casado. Quem disse isso? Essas coisas acabam sendo brechas para pecados nessa área entrarem e atuarem fortemente na vida de pessoas que professam a fé em Cristo. Mas não apenas lascívia, sensualidade, todas as áreas, meus irmãos. Lembre-se, toda sorte de impureza, diz lá o texto no versículo 19, que é praticada pelos ímpios, pelos gentios. Nós somos chamados a não andar de acordo com toda essa sorte de impureza. Ou seja, não é só na área sexual, é em todas as áreas. Então, pergunto a você, o que é que você tem submetido? Qual tipo de pecado tem, num certo sentido, ainda lhe escravizado? Porque não deveria escravizar. Se você está em Cristo, você não pode ser escravo do pecado. Isso não é verdade. Há um problema grave aí, se você está dizendo que é escravo de um pecado. Lembre-se que dentro de você atua o poder da ressurreição de Cristo, daquele que venceu a morte. Há poder em Cristo para vencer qualquer pecado, meus irmãos. Concluindo, deixe-me citar para você uma história para ilustrar aqui esse ensino. Em 30 de julho de 1945, certo navio de guerra,
Ele estava navegando através do Pacífico, de volta para casa, depois de ter entregado uma carga de urânio enriquecido, que seria crucial para o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Mas ele foi torpedeado por um submarino japonês. Nos primeiros 12 minutos depois do ataque, morreram 300 marinheiros. Mais de 900 homens, alguns gravemente feridos, ficaram à deriva no mar, sem água para beber e sem proteção contra o sol e contra os tubarões. Somente 316 deles sobreviveram aos 4 dias e 5 noites no mar. O capitão, oficial médico da Marinha e um dos sobreviventes, relata esse acontecimento, abre aspas. Com sede intensa, debaixo daquele sol escaldante, era inacreditável que não pudéssemos beber nem um pouco de toda aquela água cristalina que nos rodeava. Tive muito trabalho para convencer os soldados a não beberem. Os mais jovens, sem esperança, sem água e sem alimento, foram os primeiros a beber água salgada e os primeiros a morrer. Lembro-me de bater em cada soldado que eu pegava bebendo água salgada para tentar impedi-lo. Eles ficavam desidratados. Em seguida, enlouqueciam. Também houve episódios de alucinação coletiva. Era incrível como todos enxergavam a mesma coisa. Bastava alguém ver algo para todos verem também. Até mesmo eu lutei contra alucinações. Mas alguma coisa sempre me puxava de volta. Meus irmãos, esse relato terrível, ele reflete as intenções aqui das advertências do apóstolo Paulo nessa passagem. Como cristãos, ficamos espantados, talvez até chocados, com a urgência aqui do apóstolo Paulo, mas a grande graça na sua severidade. Paulo diz que o pecado, que parece tão sedutor, e às vezes se apresenta para nós como se fosse, é quase inocente, não é tão grave, é como a água do mar. Tem aparência límpida e pura, mas uma vez ingerida, não apenas não satisfaz, como também aumenta cada vez mais o desejo por aquilo que nos envenena e amortece os nossos sentidos para o que é bom. E quando a mente está obscurecida pelos efeitos do pecado, começa a vivenciar as mesmas alucinações que afetam o restante do mundo, nos convencendo de que ainda há esperança, quando na verdade não há. Alucinações coletivas podem ocorrer até mesmo em comunidades cristãs, em que irmãos e irmãs, depois de provarem da água que parece quase inocente, afirmam que ela é boa. O pecado não satisfaz, pela mesma razão que a água salgada não mata a sede. Fomos criados para o que a Bíblia chama de água viva, a verdade e a vida em Cristo Jesus. Aqueles que são redimidos, vocês que foram redimidos, encontrarão somente em Jesus e na vida que Ele planejou a saúde e a felicidade para a qual foram criados. É somente na água da vida que nós encontramos o saciar da nossa sede. Infelizmente, um grave erro também, quando alguém olha para esse texto e não o entende corretamente, é vê-lo simplesmente como se fosse uma série de imperativos dados a nós, nós temos que seguir de forma legalista, como se dependesse de nós, a nossa santificação e a nossa própria salvação. Mas não é isso que o texto ensina, como em nenhum momento em Efésios isso é ensinado. Sempre o apóstolo Paulo, ele dá os seus imperativos à luz dos indicativos. Os imperativos do Evangelho, isto é, o que você deve fazer, como você deve obedecer, eles são consequência dos indicativos do Evangelho, do que Deus fez por você em Cristo. Olha lá para Apocalipse, a gente encerra aqui. Apocalipse 3, versículo 5.
3:5. O vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça Cristo. Aprenda Cristo. Seja instruído por Cristo e em Cristo. O que o Espírito diz às igrejas. O revestimento que nós recebemos, o revestir, é da justiça de Cristo. O andar conforme nós devemos andar com esse revestimento não é fiado em nossas forças. Não temos nenhuma condição de obedecer ao Senhor e sermos santos nessa terra, se não for em Cristo e confiando na sua justiça. Não em nossa justiça, e não em nossa obediência à lei, mas na obediência de Cristo. Deus seja louvado por isso, meus irmãos, pela santidade da igreja, que Ele já nos concedeu e nos exorta a vivermos como santos que já somos. Amém.